Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Eu sou Celso Deretti e hoje eu vou falar sobre a mais sórdida mentira disseminada por Satanás, o pai da mentira. Não troque o certo pelo duvidoso. Lá na cartilha do diabo, o certo é todo gozo, é todo prazer, é toda satisfação carnal que nós podemos usufruir enquanto não chega a morte. E na cabeça das pessoas que adotaram essa maneira de viver, não existe nada, absolutamente nada, depois que a pessoa morre. Quer dizer, não existe um juízo final, não existe céu ou inferno, e a vida se resume em satisfazer todos os nossos apetites carnais. Então é terrível porque é uma tentação, é um modo de viver que tira a pessoa daquilo que tira o foco daquilo que é tudo para nós, a vida eterna. A vida eterna. Com efeito, de tal modo Deus amou o mundo, que mandou seu Filho único para que todo o que nele crer não morra, mas tenha a vida eterna. Então, irmãos, cuidado extremo, porque é uma maneira de viver, é uma maneira de pensar que entrou na humanidade. Olha, eu vou dar um exemplo aqui. Oscar Wilde foi um autor inglês, é um dos nomes mais conhecidos da literatura mundial. E em 1890 ele escreveu esse livro aqui chamado O Retrato de Dorian Gray. O Retrato de Dorian Gray. O personagem do livro, ele era um rapaz de uma beleza excepcional. E também era um rapaz virtuoso. Mas um dia alguém convidou ele sugeriu que o rosto dele fosse pintado num quadro e o levou até um pintor muito famoso. E o pintor ficou encantado com a beleza dele e começou a colocar uma série de sugestões na cabeça daquele rapaz, que era um rapaz virtuoso até então. Olha só o que o pintor disse para ele enquanto ele estava ali sentado sendo pintado. O pintor disse para o Dorian Gray, que é o personagem do livro, disse o seguinte: a mutilação do selvagem, ou seja, os instintos selvagens, subsiste tragicamente na renúncia que nos estraga a vida. Preste atenção nisso. Somos punidos pelo que enjeitamos. Todo impulso que nos empenhamos em sufocar incuba no nosso espírito e nos envenena. Veja só, irmãos, que coisa terrível. Peque o corpo uma vez, estará livre do pecado, porque a ação tem um dom purificador. Nada restará então, salvo a lembrança de um prazer, ou a volúpia de um arrependimento. A única maneira de se livrar de uma tentação é ceder-lhe. Veja, irmão, aí que está. Olha só, é uma filosofia de vida. É o que quase a maioria das pessoas vive nos dias de hoje. É exatamente isso. A única maneira de se livrar de uma tentação é ceder-lhe. O próprio autor, Oscar Wilde, ele teve uma vida muito devassa na sua juventude e ele costumava dizer: posso resistir a tudo, menos a tentação. É uma filosofia de vida que a maioria das pessoas adota. E aqui dizia ele: resistamo-lhe e a nossa alma adoecerá de desejo do que proibimos a nós mesmos. Ou seja, se nós resistirmos à tentação, a nossa alma adoecerá de desejo do que proibimos a nós mesmos. Olha só, meus irmãos, que coisa terrível. Agora vamos ver o que diz agora a palavra de Deus. A palavra de Deus, veja só, o que diz a palavra de Deus. Tiago, capítulo 1, versículo 12 até o 15, diz o seguinte. Ontem eu gravei um vídeo aqui sobre o poder da palavra de Deus e o maior poder da palavra de Deus é nos libertar das mentiras de Satanás. Porque Satanás ele vem senão para furtar, matar e destruir. E ele usa uma série de mentiras para realizar esse plano diabólico. Mas veja então, quando nós damos crédito à palavra de Deus
nos confrontando com a palavra do mundo, né? Com a palavra desses livres pensadores. Tiago capítulo 1, versículos de 12 a 15. Feliz o homem que suporta a tentação, porque depois de sofrer a provação, receberá a coroa da vida que Deus prometeu aos que o amam. Ninguém, quando for tentado, diga: é Deus quem me tenta. Deus é inacessível ao mal e não tenta ninguém. Cada um é tentado pela sua própria concupiscência, que o atrai e alicia. A concupiscência, preste atenção nisso, totalmente contrário àquilo que aqui o autor coloca nesse livro. A concupiscência, depois de conceber, dá à luz o pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera a morte, meus irmãos. Percebe a importância de conhecermos a palavra de Deus? Percebe a importância, irmãos, de vivermos segundo a palavra de Deus? Do contrário, nós seremos destruídos por Satanás, porque nós vamos dar crédito a essas palavras do mundo, essas palavras mundanas. Eu vejo aqui milhões de pessoas leem esse livro. Agora, aqui, por exemplo, o autor, ele continua seduzindo aquele jovem, né? O pintor. Ele diz aqui, olha só, sugerindo para o jovem, né? Aconselhando ele, viva a vida maravilhosa que tem em si, não desperdice sequer as migalhas. Olha só isso, meus irmãos. Procure sempre sensações novas, né? Procure sempre ter um caso com alguém, procure sempre estar vivendo sempre no limite do perigo, nas drogas, no álcool, na prostituição, na roubalheira, na violência, se envolvendo com gangues, com tráfico. Sempre procure novas sensações, saia com seu carrão a 180, 220 por hora. Meu Deus do céu, quanta coisa, meus irmãos, se envolva com rituais satânicos, com toda espécie de falsas doutrinas, sensações novas, não é? Não tema nada, olha só, não tema nada. E aqui que está o problema, o homem de hoje perdeu o temor de Deus, porque o temor de Deus nos mantém próximos de Deus, na amizade com Deus, na obediência a Deus. E, olha só, e o medo de Deus é um sintoma de que nós perdemos o temor de Deus. O que aconteceu com Adão e Eva quando pecaram, se esconderam por medo de Deus. Então, aqui, um novo hedonismo. Hedonismo o que é? Gozar a vida tanto que pudermos. Eis que quer o nosso século. Exatamente isso. E foi o que o Papa Pio XII disse. O pecado do século é a perda do sentido do pecado. Aqui diz... não há nada que não possa fazer com a sua personalidade. O mundo é o seu espaço de uma temporada. Veja só. Então, veja, o mundo é um palco, é uma grande Disneylândia, onde a gente tem que gozar, se divertir, se entreter sem fim. Temos que estar totalmente despreocupados com o que vem depois da morte. Está todo mundo salvo, afinal Deus é pai, não é padrasto. Veja, amados, é loucura, meus irmãos, é loucura fazer pouco caso da graça de Deus, viver despreocupadamente, vivendo no desleixo, na dolce vita, no dolce far niente. Quer dizer, é loucura, meus irmãos. E aqui diz, mal o avistei, compreendi que, mal o avistei, quando o pintor avista o jovem, né? Compreendi que não tem consciência do que é na realidade, do que realmente poderia ser. Certo? Porque aquele jovem estava na virtude. Há no Senhor tantas particularidades que me encantam, que me senti compelido a dizer-lhe alguma coisa a seu respeito. Que tragédia! Olha só, que tragédia aquele rapaz não gozar da vida, se manter na castidade, se manter na lei de Deus. Que tragédia! Que tragédia dar a vida pelo Evangelho, que tragédia evangelizar, que tragédia participar de vigílias da meia-noite até as 6 da manhã, enquanto podíamos estar nos embebedando a noite inteira, nos prostituindo. Que tragédia essa mentalidade do mundo, que tragédia pagar o dízimo, que tragédia, meus irmãos. Quer dizer, aos olhos do mundo, a vida em Deus é uma tragédia. Aqui pensei, se ele se estragar, por que a sua mocidade durará tão pouco? Tão pouco.
As florezinhas do campo murcham, porém mais tarde revivem. Aqui ele diz, não temos outra mocidade. A pulsação vibrante dos 20 anos esmorece, perdemos o vigor físico, a acuidade dos sentidos, degeneramos em fantoches hediondos, perseguidos pela recordação das paixões que tanto receávamos, ou seja, quando nós envelhecermos, segundo esse autor aqui, nós vamos lamentar não termos pecado enquanto podíamos ter pecado, ter dormido com o maior número possível de pessoas, roubado, usado drogas, porque agora não dá mais tempo. Envelhecemos, a morte está chegando. E aqui diz, das paixões que tanto receávamos, das deliciosas tentações a que não nos animamos a ceder. Olha só, irmãos, que terrível! Mocidade, mocidade, não há no mundo senão a mocidade. E aqui, amados, o jovem caiu, aquilo envenenou o coração daquele jovem, o Dorian Gray, que até então era um jovem virtuoso. E olha só o que ele decidiu. Depois de ouvir toda aquela tentação, aquilo que eu falei, que é a mais sólida tentação do demônio, não trocar o certo pelo duvidoso, não troque o certo pelo duvidoso. Aí o Dorian entrou num conflito, mas no final ele disse, que tristeza, murmurou Dorian, que tristeza, repetiu com os olhos cravados na sua efígie, quando ele viu a beleza, porque até então ele nunca tinha se percebido da sua grande beleza. Mas quando ele olhou para aquele quadro e viu a sua admirável beleza, excepcional beleza, ele disse, que tristeza, com os olhos cravados na sua efígie, ou seja, no seu quadro. Eu vou ficar velho, feio, horrível, mas esse retrato se conservará eternamente jovem. Nele, nunca serei mais idoso do que neste dia de junho. Se fosse o contrário, se eu pudesse ser sempre moço, se o quadro envelhecesse. Por isso, por esse milagre, eu daria tudo. Olha só. Sim, não há no mundo o que eu não estivesse pronto a dar em troca. Preste atenção nisso agora. Daria até a alma. E naquele momento, irmãos, ele faz um pacto com o demônio. E o que acontece, meus irmãos? Aquilo que ele desejou aconteceu. E no roteiro do livro, na história do livro, o que acontece? O Dorian Gray, ele fica sempre jovem, então aquele quadro, ele é guardado, ele é colocado ali, é esquecido num porão. E o Dorian Gray, ele percebe que ele não envelhece. Os anos vão se passando e ele não envelhece. Ele fica sempre com aquela idade, o mesmo vigor físico, a mesma aparência, a mesma beleza. E ele começa a se entregar numa vida devassa, toda espécie de paixões, de vícios, sempre com aquela mentalidade. Não trocar o certo pelo duvidoso. Sempre com aquela ideia de que um dia a velhice chega e eu não cedi às tentações que poderia ter cedido e ter gozado dos prazeres da vida. Mas um dia ele fica tão cansado, tão enojado daquela vida de pecado, e que ele volta lá para o porão onde está o quadro dele, e ele se encontra diante do quadro que está coberto com um pano, e ele tira aquele pano e ele fica horrorizado. O quadro, a imagem dele, que era uma imagem totalmente belíssima, de um resplendor, de uma beleza excepcional, está totalmente desfigurada. Por quê? Porque todo o pecado que ele cometia, toda a transgressão, transparecia no quadro. O quadro era afetado, a imagem dele no quadro. E ele ficou tão horrorizado com aquela imagem, vermes andando no quadro, uma imagem horrível, aterrorizadora. E ele ficou tão horrorizado que ele pega um punhal e crava no coração ali da pintura. E quando ele crava, o quadro retorna à sua beleza original. E ele cai no chão totalmente desfigurado. Então, todo o horror do quadro é transferido para ele. Certo, meus irmãos? Porque aqui que está, meus irmãos, aqui que está a resposta de Deus para nós. Veja só,
2 Coríntios capítulo 4 diz assim, olha só, em tudo somos oprimidos, Coríntios 4, de 8 até o 18. Em tudo somos oprimidos, mas não sucumbimos. Vivemos em completa penúria, mas não desesperamos. Somos perseguidos, mas não ficamos desamparados. Somos abatidos, mas não somos destruídos. Trazemos sempre em nosso corpo os traços da morte de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nosso corpo. Exatamente o contrário daquilo que aconteceu com esse jovem Dorian Gray. Estando embora vivos, somos a toda hora entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus apareça em nossa carne mortal. Irmão, mas aqui que está a beleza, olha só. É por isso que não desfalecemos, ainda que exteriormente se desconjunte o nosso corpo, o nosso homem exterior, nosso interior se renova de dia para dia. A nossa presente tribulação, momentânea e ligeira, nos proporciona um peso eterno de glória incomensurável. E aqui que está, meus irmãos, não troque o certo pelo duvidoso. Verdade, o certo para nós, irmãos e irmãs, é esta glória incomensurável que nos aguarda no paraíso, não importa o quanto o nosso corpo ele vá se desfigurando, por causa das nossas labutas, das nossas vigílias, dos nossos trabalhos, de todo o nosso empenho em evangelizar. Porque não miramos as coisas que se veem, mas sim as que não se veem. Aqui que está, meus irmãos. Nós não miramos as coisas que se veem. A glória deste mundo, toda a podridão do pecado deste mundo, pois as coisas que se veem são temporais e as que não se veem são eternas, meus irmãos. São eternas. Queridos irmãos, eu quero dizer aqui uma coisa muito importante para você. Não caia nessa loucura de esquecer a vida eterna. Não caia nessa loucura. Aqui o Senhor Jesus diz em Apocalipse, o vencedor, Apocalipse 21, de 7 em diante, o vencedor herdará tudo isso, eu serei o seu Deus, e ele será o meu filho. Os tíbios, os infiéis, os depravados, os homicidas, os impuros, os maléficos, os idólatras e todos os mentirosos terão como quinhão o tanque ardente de fogo e enxofre, a segunda morte. Irmãos, quero dizer uma coisa, existem só duas possibilidades o dia que a gente morre, o céu ou o inferno. No dia da nossa morte, volto a repetir, a nossa alma se desprende do nosso corpo imediatamente e nos apresentamos diante do tribunal de Cristo. E ali nós recebemos uma sentença eterna, irrevogável, o céu ou o inferno. E não há mais arrependimento, não há mais palavra de Deus, não há mais confessionário, não há mais retiros, não há mais vigílias, não há mais jejum, não há mais pregação, não há mais eucaristia. Irmãos, existe só as consequências de nossa escolha, consequência eterna de nossas escolhas. Por isso, amados, olha só aquilo que é o mais importante para nós. Lembra que no quadro, tudo que o jovem fazia transparecia no quadro. Ele permanecia sempre jovem, o quadro envelhecia, porque ele tinha feito um pacto com o demônio. Exatamente isso, meus irmãos. O demônio ele esconde as reais consequências do pecado. Ele esconde, tudo vai aparecer no dia do nosso julgamento, quando vai ser tirado esse pano e tudo vai ficar transparente. Aí vai aparecer as nossas obras diante de Deus. E aqui, irmãos, Colossenses capítulo 3, olha só que coisa maravilhosa. Colossenses capítulo 3 diz assim, Colossenses 3 diz o seguinte, já estou achando aqui,
Colossenses 3, que fala sobre buscar as coisas do alto. Aqui, diz o seguinte, olha, Colossenses 3. Se, portanto, ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo está sentado à direita de Deus. Afeiçoai-vos as coisas lá de cima e não as da terra. Sabe o que é afeiçoar-se? É assumir a mesma feição. Por isso que um casal, depois de algum tempo de convivência, alguns anos de convivência, eles adquirem a mesma feição, você pode perceber. Eles se afeiçoam. Então, afeiçoai-vos as coisas lá de cima. O que aconteceu? O jovem se afeiçoou ao pecado e a feição dele transpareceu todo o horror do pecado. E o contrário, quando nós nos afeiçoamos às coisas do alto, o nosso rosto ele é divinizado. E aqui, pois estáis mortos e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Veja, irmãos, embora o nosso corpo vai se desconjuntando, somos perseguidos, humilhados, mas a nossa verdadeira vida está escondida em Cristo em Deus. Todas as tuas obras, o teu esforço, tudo está escondido em Cristo em Deus. Quando Cristo, vossa vida, aparecer, então também vós aparecereis com Ele na glória, meus irmãos. Aí o teu corpo vai ser glorificado. Glorificado. E ao contrário, irmão, uma pessoa que será condenada, o corpo vai ficar igual a um demônio mesmo, vai assumir as feições do próprio demônio, coisa horrível. Eu quero pedir, Senhor Jesus, batiza-nos no Espírito Santo agora. Eu peço, livra-nos desta mentira do demônio, Senhor. Essa mentira que faz com que ficamos presos às coisas deste mundo e nos esqueçamos, Senhor, das coisas do alto. Eu peço, liberta-nos, Senhor, dessas tentações horríveis, Senhor. Dá-nos a graça de um coração puro, de uma vida reta, de uma vida santa, Senhor. Eu peço, batiza no Espírito Santo agora esta pessoa que me vê, que me ouve, Senhor. Eu peço, Senhor, que Tu transforme completamente o coração, a mente dessa pessoa, para, Senhor, que a partir de hoje ela busque com todo o coração as coisas do alto e não as da terra, para que ela se afeiçoe, para que nos afeiçoemos às coisas do alto e um dia, Senhor Jesus, tudo será transparente, tudo se revelará. Muito obrigado, Senhor Jesus, muito obrigado, glória ao Pai, glória ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. O mais lindo de tudo, meus irmãos, é que Dorian Gray, ele apunhalou o quadro e ali morreu a figura. Morreu a figura e o quadro ficou bonito e ele ficou totalmente desfigurado. Jesus morreu na cruz, irmãos. Morreu na cruz para nos dar a vida eterna. Ele morreu, Ele assumiu sobre si as nossas culpas. Então, não há pecado, por mais grave que seja, que a igreja não possa dar o perdão e assim nós termos a vida eterna, porque o salário do pecado é a morte, enquanto o dom de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Busque um confessionário, confesse ao sacerdote todos os teus pecados e vai acontecer exatamente isso, meus irmãos. O teu ser desfigurado pelo pecado vai se assemelhar ao do próprio Jesus numa vida nova, abundante, feliz, próspera, cheia de paz, cheia de alegria. Glória ao Pai, ao Filho, ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Humildemente eu peço que você compartilhe esse vídeo, seja no YouTube, seja no Facebook. Poucas pessoas estão compartilhando, é uma pena, viu? E um convite especial, no dia 27 de agosto agora, nós teremos a nossa 14ª Vigília de Adoração na Matriz São Sebastião, aqui em Balneário Camboriú, ali no bairro Ariribá. Matriz São Sebastião, dia 27, sábado, a partir da meia-noite até às 6 horas da manhã de domingo, encerrando com a Santa Missa presidida pelo pároco, o Padre Pedro. Sejam muito bem-vindos em nome de Jesus e louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado e salve Maria. Até o nosso próximo vídeo.